A paz do Senhor, meus irmãos. Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse vídeo trazendo a pré-aula da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, terceiro trimestre de 2024. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a igreja, a relevância da igreja, a sua essência e missão. Então aqui nós temos por objetivo nesse vídeo trazer algumas informações para os nossos professores que, junto com seus conhecimentos e a orientação do Espírito Santo, consigam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Então, se você está chegando a primeira vez aí no vídeo, no canal, seja muito bem-vindo, participe conosco desta aula. Se você quiser, baixe na internet, no site da editora Betel, a sua revista, para que você também consiga acompanhar aí na sua casa e fazer as anotações pertinentes. Amém? Então, glória a Deus por isso. Também gostaria de agradecer a empresa Coop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que nos cede aqui tão gentilmente esse espaço para gravarmos esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Se você puder, procure nas redes sociais, se interesse mais sobre essa empresa, Coop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Amém, meus irmãos? Então, se você quiser, procure nas redes sociais e você vai se informar mais sobre essa empresa. Hoje nós estamos trazendo aqui a lição de número 7, a pré-aula da lição de número 7, e nós vamos falar sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão, Então a gente vai ver que é fundamental o cristão estar envolvido na sua igreja local, para que ele possa alcançar o crescimento na sua vida e na sua caminhada cristã, o desenvolvimento, o adquirir dos dons, o colocar os dons em prática. Para que isso aconteça na vida do crente, ele precisa estar dentro, envolvido de uma igreja local, para que ele tenha a cobertura espiritual de um pastor, seja pastoreado e por ele seja orientado a caminhar na vida cristã e desenvolver os seus dons conforme a palavra do Senhor. Então, é importantíssimo, já destaque para o seu aluno, que ele é muito importante ele estar envolvido, membrado numa igreja, para estar sim desenvolvendo na caminhada cristã, crescendo e evoluindo para a honra e glória do Senhor. Então nós vamos trazer como texto base Efésios, capítulo 4, versículo 13, onde vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, veja que ele já começa com uma terminologia de tempo. Até que todos, ou seja, todos os cristãos precisam estar firmes na caminhada para chegar na unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então tudo isso vem na caminhada, Ninguém chega a essa unidade no primeiro dia, no primeiro mês, de uma vez só. Tudo isso é feito durante toda a sua caminhada cristã, até Jesus Cristo voltar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então é fundamental para que todos nós passemos a nossa caminhada aqui na terra, dentro de uma igreja, na caminhada cristã, porque todos os dias a gente está sempre aprendendo alguma coisa na obra do Senhor, na sua caminhada, conforme a sua palavra. Então, isso aí a gente já precisa destacar para os nossos alunos. E a verdade aplicada, ele vai dizer para nós que a vida do discípulo de Cristo, que se inicia no novo nascimento, deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. Veja que é marcado aqui a data de início, O início desse desenvolvimento, o início desse crescimento é quando a pessoa confessa a Cristo como único, suficiente Salvador,
há uma conversão genuína, há um batismo nas águas, há um novo nascimento. Daí em diante a gente começa a buscar esse crescimento na vida cristã. Existe a necessidade de ter, sim, um novo nascimento, para que a pessoa consiga crescer e se desenvolver na obra do Senhor. Se não houver esse novo nascimento, se não houver uma conversão genuína, a pessoa não cresce, não se desenvolve, ela simplesmente incha. Inchar é problema, inchar é sinal de defeito, inchar é sinal de doença. Quem está saudável, ele cresce e se desenvolve, mas para que isso aconteça, os maus hábitos, o pecado, aquelas coisas que entristecem o coração do Senhor, elas precisam ser deixadas para trás. Você precisa se arrepender, confessar, deixar o pecado, e aí sim, temos um novo nascimento, e daí para frente você espera que essa pessoa cresça e se desenvolva de forma contínua até Cristo voltar ou até ela falecer e Jesus levar ela para a glória. Por isso eu destaco para o seu aluno, e você destaque também, que o comentarista traz a data de início, mas não tem a data de término. A gente não consegue terminar e dizer, agora eu sou um cristão perfeito, agora eu sou um cristão completo, não preciso mais crescer, estou pronto. Não existe isso. A gente precisa estar sempre crescendo e se desenvolvendo, porque se você chegar à estatura de varão perfeito, ficar completo, conhecer tudo, aí o Senhor vai te recolher como recolheu Enoque, porque andava com o Senhor, já tinha um grau de intimidade tão grande com Deus que o Senhor recolheu ele, já não tinha mais como ele viver nessa terra. Então a gente entende que enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós não estamos perfeitos, precisamos sempre melhorar, sempre nos ajustar, sempre nos envolver mais para crescer e se desenvolver. Então destaque isso para o seu aluno, que isso deve ser feito de forma contínua a partir do novo nascimento. Destaque isso para o seu aluno. E os textos de referência da nossa lição vai ser Efésios, capítulo 4, de 11 a 14. E eu gostaria que você destacasse para o seu aluno o verso 14, aonde vai dizer, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com a astúcia, enganam fraudulosamente. Por isso, ele está trazendo esse contexto, unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, chegar à medida da estatura completa de Cristo. O contexto que Paulo está usando aqui é a importância de nós aprendermos a palavra, crescermos na palavra, desenvolvermos na palavra, termos intimidade com o Espírito Santo. Para que tudo isso? Para que a gente não caia aqui nesse problema do versículo 14. Meninos inconstantes, levado por toda a roda de vento de doutrina, levado pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Por isso que muitos cristãos estão vivendo uma vida cristã enganosa, fraudulenta, porque não tem o conhecimento. E aí você puxa lá Oséias, o nosso profeta Oséias, onde ele vai dizer que o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque falta-lhe o conhecimento, meu irmão. Então é fundamental a gente estar envolvido na obra, na palavra, com o Espírito Santo, ter um pastor para nos orientar, termos líderes para nos orientar. Para quê? Para que a gente esteja sempre vendo as coisas com a luz bíblica, para que a gente não caia nas falsas doutrinas, nas astutas ciladas do inimigo, para que a gente não caia no conformismo do pecado, onde as pessoas vivem no pecado e acham que não tem nada a ver, para que a gente não caia nas falsas doutrinas dos desigrejados, que são as pessoas que não têm compromisso com a igreja e diz que agora pode servir a Cristo em casa. Por quê? Falta-lhe os conhecimentos, falta-lhe a presença do Espírito Santo para desvirtuar a sua visão e dar o espírito de discernimento e saber que aquele caminho que ela está seguindo é errado. Porque quem convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas para que a gente seja convencido por ele, a gente precisa ter ele junto conosco. E se a gente não tem a presença do Espírito Santo, não busca ele, não tem compromisso com a sua palavra, a gente fica sem essa ação e o inimigo leva a pessoa para falsas doutrinas, para coisas erradas, e a pessoa não tem força, não tem o discernimento e acha que está servindo a Deus, mas está seguindo falsas doutrinas desses homens que enganam astutamente, fraudulosamente. Então, por isso, destaque para o seu aluno a necessidade de nós crescermos e nos desenvolvermos na presença do Senhor, na sua palavra, nas suas instruções, nos seus mandamentos, ter um pastor para nos orientar, temos líderes, tudo isso a gente encontra onde? Dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, aonde Deus vai levantar pessoas para ensinar, pessoas para profetizar, pessoas para pastorear, pessoas para liderar, né? Por isso Paulo vai dizer que cada um foi chamado para um determinado tipo de ministério, com o objetivo de quê? Aperfeiçoar os cristãos, ou seja, edificar, aperfeiçoar, exortar, ajudar a pessoa a tomar decisões e visualizar uma vida cristã melhor. Para quê? Para não cair nas astutas ciladas do inimigo, nessas doutrinas enganosas aí que levam a pessoa a viver no pecado e achar que está servindo a Cristo. Esse é o grande problema, porque existem as pessoas que pecam e que vivem no pecado e que sabem que estão no pecado e têm consciência disso e vão assumir a consequência das suas escolhas e não têm compromisso com Cristo. Mas a pior grupo de pessoas são aqueles que vivem fora da palavra e na cabeça deles, na visão deles, eles acham que estão inseridos na palavra e que se Jesus voltar está tudo certo. Esses são os que são mais perigosos, os que estão indo a caminho do inferno e estão achando que estão no caminho do céu. Esse é o pior grupo de pessoas. Mas por quê? Porque lhe falta o conhecimento, né? Então a gente erra porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus já tinha nos alertado sobre isso. Então, destaque isso para o seu aluno. E a gente entra agora na lição propriamente dita, o capítulo 1 vai falar sobre o ministério, ajuda no crescimento cristão, né? Como a gente falou lá no texto áureo, ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então é sobre isso que ele está falando. Esse tipo de ministério, esse grupo de pessoas que Cristo colocou, que chamou, que determinou, que ele organizou o seu corpo, a sua igreja dessa forma, colocando uns para evangelistas, outros para pastores, outros para professores, outros para ensinar. Então cada um tem uma linha de ministério e todos esses ministérios contribuem para o crescimento cristão. Então destaque isso para o seu aluno. Não é à toa que Deus separou cada tipo de ministério, que Deus elegeu pessoas para serem líderes de cada um tipo de ministério. Para quê? Para que a igreja pudesse ajudar as pessoas a crescer na sua caminhada cristã, com o objetivo daquela pessoa depois se tornar um mestre, se tornar um evangelista, se tornar um pastor para ajudar as outras e assim fazer um ciclo contínuo de edificação do corpo de Cristo. Então, o tópico 1.1 vai falar justamente sobre isso, a importância dos líderes ministeriais, né? O líder do evangelismo, o líder do departamento de ensino, da escola bíblica dominical, o líder da igreja, que é o pastor, o líder do seu departamento de louvor, todos eles têm importância para te ajudar no teu crescimento cristão, né? E aí o nosso comentarista ele vai dizer: a diversidade de ministério é essencial para o crescimento da vida cristã. Você vê, o pastor acolhe e alimenta, o evangelista estimula a evangelização e o crescimento da igreja, o mestre, que é o professor, promove o crescimento por meio do ensino, a palavra de Deus, a pregação, os profetas encorajam os avivamentos, ou seja, tudo isso é fundamental para a vida cristã. Você está dentro da igreja, você tem todos esses ministérios ao mesmo tempo te estimulando, te edificando e te aperfeiçoando.
Olha que coisa interessante. Então, por isso, é importante que a gente esteja dentro da igreja, submetido a um discipulado, a um pastoreio, para que a gente tenha o nosso crescimento cristão desenvolvido. E grave sempre isso: quem não se envolve, não se desenvolve. Então isso é fundamental para que a gente possa entender. E aí no tópico 1.2, ainda falando sobre a ajuda do ministério para o crescimento cristão, ele vai falar que o ensino promove o crescimento cristão na igreja primitiva. Então nós vamos destacar para o nosso aluno que uma das coisas que é fundamento e alicerce para o crescimento cristão, para o desenvolvimento da vida cristã, é o ensino da palavra de Deus, a fidelidade às doutrinas, a fidelidade ao ensino da palavra, a fidelidade à palavra do Senhor vai promover um crescimento saudável na vida daquele cristão. Então, nosso comentarista ele vai dizer: a fidelidade ao ensino dos apóstolos era a primeira marca da igreja que crescia. Você vai lá ver em Atos 2, ele vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então aquela igreja ela perseverava no ensino, na doutrina, na fidelidade à palavra de Deus. Para quê? Para que houvesse o crescimento e Deus pudesse ver que aquela igreja estava crescendo saudável e consequentemente ele acrescentava pessoas, que nós já falamos aqui em outras aulas. O Senhor, Ele que entrega as pessoas para cada igreja cuidar, Ele que sabe quem vai se salvar e vai acrescentando à igreja. Então Deus vê se a igreja está em condições de receber essas pessoas para cuidar. Então muitas das vezes a gente pensa assim: poxa, a nossa igreja não tem muita conversão, não tem muitas pessoas indo ao batismo, não tem muitas pessoas aceitando Jesus, não chega novos convertidos na nossa igreja. E aí às vezes, muitas das vezes a gente fica se questionando por quê, e a gente vai perceber que muitas das vezes o problema é a igreja que não está em condições de receber essa nova pessoa, porque não teve um crescimento saudável baseado na palavra de Deus. Então, se você não consegue aprender para você mesmo, como vai vir pessoas para você ensinar? Então, destaque isso para o seu aluno, porque está dizendo aqui o nosso comentarista, e a gente vê na Bíblia, que era marco, o alicerce da igreja primitiva, era a fidelidade da doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam levando os ensinamentos de Cristo, e eles estavam fiéis à palavra do Senhor Jesus, consequentemente eles estavam crescendo de forma saudável. Então, destaque isso para o seu aluno aí. É fundamental que a gente dê valor ao ensino da palavra, a escola bíblica dominical, os cultos de doutrina. Nós precisamos nos envolver na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, para que a gente possa ter um crescimento saudável e, consequentemente, a gente possa cuidar das outras pessoas que estão chegando novas. Senão, é doente cuidando de doente, não dá certo. Então, a gente precisa ter um crescimento saudável, e para que isso aconteça, é fundamental o ensino seja feito na igreja de forma saudável, seja estimulado, que todos participem, para que a gente possa crescer de forma saudável, baseada na palavra do Senhor, para que assim a gente possa ter um desenvolvimento na nossa vida cristã. Aí o tópico 1.3, ele vai falar a importância dos mestres para o crescimento da igreja. Então a gente vai ver aqui, agora, já falamos da importância do ensino, mas atrelado a isso, é importante que a gente tenha mestres, pessoas aptas a ensinar. Mas a pessoa apta para ensinar, para que ele possa ser apto para ensinar, primeiro ele tem que aprender, primeiro ele tem que conhecer, ele tem que se envolver, ele tem que se desenvolver. Então muitas das vezes a igreja falha muito nisso, porque muitas das vezes a pessoa escolhe pessoas, né? A igreja escolhe pessoas que não estão aptas na palavra do Senhor para ensinar, e levando em conta outras características, né? Muitas das vezes leva em conta se a pessoa é muito tempo na igreja, se a pessoa tem um bom desenvolvimento, se é bem conhecida na igreja. Muitas das vezes leva em conta se a pessoa dá o dízimo maior.
porque tem que dar um cargo para essa pessoa. Então, muitas das vezes, se olha características erradas e coloca aquela pessoa como mestre. Como, na verdade, a gente precisa ver se aquela pessoa tem conhecimento bíblico, vivência cristã, maturidade cristã, base sólida na palavra, para ter condições de em si, ter experiências com Deus, para que possa ensinar de forma saudável. Então, por isso ele está falando aqui a importância dos mestres, mas a gente precisa saber quem são esses mestres. E ele aqui, o nosso comentarista, nosso pastor, ele traz o exemplo de quem? Barnabé. Esse era um homem fiel à palavra do Senhor, era um homem temente a Deus, que conhecia a palavra do Senhor, era cheio do Espírito Santo, tinha entusiasmo na palavra. Então o que aconteceu? Barnabé foi o mestre de Saulo, foi ele que começou o discipulado de Saulo na vida cristã, no evangelho, porque Paulo ele aprende as leis aos pés de Gamaliel, mas depois, quando ele se converte no encontro de Damasco com Cristo, quem cuida dele naquela fase inicial é Barnabé. Barnabé que serve como mestre, como orientador, como apresentador, como integrador de Saulo dentro da igreja. E aí sim, Saulo tem um crescimento firme, saudável, um envolvimento com o Espírito Santo e com a palavra de Deus de forma genuína, transformando ele de Saulo para Paulo, o grande apóstolo que nós conhecemos, e ele vai falar sobre isso com Timóteo, aonde ele vai dizer para Timóteo que Timóteo deve ter, cuidado e reconhecer o valor daqueles que ensinam. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. Paulo, ele vai ter seus filhos na fé, que é Timóteo, ele vai fazendo esse ciclo. Ele aprende com Barnabé, depois ele ensina para Timóteo e fala: Timóteo, agora você aprende, baseado na sua palavra, você aprendeu, agora você ensina para outros, prega em tempo e fora de tempo. Então Timóteo é o filho na fé de Paulo. Então a gente percebe que o crescimento cristão, ele vai demonstrar isso. Hoje eu sou discípulo, amanhã eu sou mestre, amanhã eu vou ensinando alguém, hoje eu sou discípulo, amanhã eu sou discipulador, e assim a gente vai crescendo no corpo de Cristo, e o nome do Senhor vai sendo exaltado, o corpo de Cristo vai evoluindo. Por quê? Porque você aprendeu e depois você ensinou, você aprendeu, depois você ensinou, e ele fala aqui pra gente, o nosso comentarista, que todo crente precisa reconhecer o valor daqueles que ensinam, daqueles que o discipulam, daqueles que o cuidam dele no início da caminhada cristã do novo nascimento. Então, destaque para o seu aluno esse capítulo 1, onde vai falar sobre a importância dos líderes, a importância do ensino e a importância dos mestres para o desenvolvimento da vida cristã. E aí a gente fecha o capítulo com: eu ensinei que Deus dará à igreja líderes ministeriais visando o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Então, destaque isso para o seu aluno, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E a gente evolui aqui para o capítulo 2, o convívio na igreja e o crescimento cristão. Então a gente tem a ajuda dos ministérios. Agora a gente vai ver que o conviver na igreja vai nos ajudar a crescer no ambiente cristão, e vamos crescer na vida cristã convivendo dentro das igrejas, dentro do ambiente da sua igreja aí. Então destaque isso para o seu aluno, E aí vai dizer no tópico 2.1, o ambiente da igreja. Unir-se a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento do discípulo de Cristo. Então, destaque, é nessa convivência que a gente tem a prática da mutualidade, a prática do amor, a prática da comunidade, a prática do uns aos outros. Então, destaque isso para o seu aluno, é na igreja que a gente exerce isso. Então é fundamental, nosso comentarista está dizendo aqui que é fundamental para o crescimento, aperfeiçoamento e amadurecimento cristão, você está envolvido na igreja.
É lá que você vai se sentir útil. Quando um irmão tem uma necessidade, você ajuda. É lá que você vai se sentir amado. Quando você tem uma necessidade e alguém te ajuda. E assim você vai, crescendo, se envolvendo, se criando raízes naquela igreja, naquele corpo ali que você está reunido. É muito bom quando a gente está ali e se envolve em alguma demanda, né? A igreja vai fazer uma reforma, você participa e ajuda, aquilo te ajuda a se envolver, você vai aperfeiçoando, você vai crescendo, você vai vendo a importância de ajudar na obra do Senhor, né? É lá que você vai ver a importância de orar pelos outros. Quando se pede oração por um irmão que está em alguma dificuldade, você começa a orar, a sua oração já começa a ter mais corpo, mais conteúdo. Tudo isso vem da onde? Do ambiente da igreja, da onde a gente está envolvido. Então destaque isso para o seu aluno, que é muito importante. É lá que você aprende a perdoar seu irmão, é lá que você vai ter oportunidade de desenvolver seus dons, que muitas das vezes você tem e não tem oportunidade para usá-los. É na casa do Senhor que vai te pedir para você cantar um louvor, para você dar uma saudação. E às vezes você tem um talento ali de falar, você se comunica bem, você canta bem, mas não tem oportunidade de exercer. Então na casa do Senhor, naquela igreja, você tem todo esse ambiente favorável para o seu crescimento. Então você vai ter oportunidade de exortar um irmão, de falar para ele: olha, esse teu comportamento não está legal, eu conheço essa palavra, eu vivi nesse ambiente, para com isso. Você ajuda, você exorta, você é exortado, você suporta no amor. Olha que coisa, olha quantas coisas a gente se desenvolve dentro da casa do Senhor, né? Você ajuda, você dá uma palavra de vitória. Tudo isso faz parte do seu crescimento, do seu amadurecimento, do seu aperfeiçoamento, que você encontra quando está em comunidade dentro da casa do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Capítulo 2.2 é um alerta que o nosso comentarista traz, que nós precisamos fazer. Por mais que o ambiente da igreja seja favorável para amadurecer, para crescer e para se aperfeiçoar, nós precisamos entender que lá também não é um ambiente perfeito, porque nós somos pessoas imperfeitas que vivemos reunidos. Então a igreja também tem imperfeições. A igreja visível, que são essas que a gente tem aqui na terra, elas têm imperfeições. Nós só seremos uma igreja perfeita quando estivermos junto daquele que é perfeito. Então só quando nós estivermos no céu com Cristo é que a igreja se tornará perfeita, que a igreja é invisível. Aí nós vamos ser a noiva de Cristo, adornada e lavada por Ele. Aí sim, nós não teremos mancha, não teremos defeito, não teremos imperfeições, porque estaremos no céu glorificado com aquele que é todo perfeito, para a honra e glória do nome dele. Mas enquanto estamos na terra, a gente sabe que a igreja tem defeito, mas os defeitos da igreja também servem para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer, para nos deixarmos mais robustos nas nossas emoções, para a gente aprender que pessoas nos ferem, mas pessoas também são usadas por Deus para nos curar. Pessoas erram hoje com a gente, mas amanhã elas podem acertar. Então nós vamos desenvolver na igreja que tem um ambiente imperfeito, com pessoas imperfeitas, nós vamos desenvolver o dom do amor, nós vamos desenvolver o dom do perdão, nós vamos desenvolver o dom de suportar uns aos outros, de auxiliar os que são mais fracos, de ter a paciência, a longanimidade, a benignidade. Tudo isso aonde? Na igreja. Por isso é fundamental estarmos na casa do Senhor, que é um ambiente favorável para o nosso crescimento. É um ambiente favorável pelas coisas positivas, mas é um ambiente favorável também pelas coisas negativas, pelos defeitos que a igreja tem. Porque quando você lida com coisas com defeito, aí é que você aprende a consertar, é aí que você aprende a arrumar, é aí que você aprende a suportar, a perdoar, a amar pessoas que também têm problemas. Então destaque isso para o seu aluno, para a honra e glória do Senhor. E 2.3, para fecharmos esse capítulo, onde vai falar sobre o convívio na igreja e o crescimento cristão, nós vamos falar sobre o serviço. Então agora a gente vai ver que na igreja
trabalhar na igreja é fundamental para o nosso crescimento. Então, quando você agora está na igreja, desenvolveu seus dons, desenvolveu sua capacidade de amar, de perdoar, desenvolveu o seu aprendizado, aprendeu a palavra, agora você está apto para quê? Para servir, para colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que Cristo investiu em você, todos os seus dons, você vai colocar em serviço da obra do Senhor, em serviço do corpo de Cristo. Então a gente precisa entender, né? Assim como o homem cresce com o seu trabalho, igualmente crescemos na vida cristã como servimos ao Senhor, né? Então é a mesma coisa na vida secular. A gente não gosta quando a gente vai para uma faculdade, quando a gente vai para um emprego, ou melhor, para uma escola, para um curso técnico, você aprende ali. E quando você consegue colocar em prática, não dá uma satisfação? É a mesma coisa. O médico fica ali anos e anos estudando. E aí quando ele consegue, através do seu conhecimento, salvar uma vida, porque Deus usou ele para salvar aquela vida, mas ele usou os seus conhecimentos que tanto ele lutou para aprender e salva uma vida, não é gratificante? Ele não se sente satisfeito, não se sente bem com isso? É a mesma coisa. Quando você vai no médico e olha para ele e diz: quantas cirurgias o senhor já fez? Eu já fiz 100 cirurgias desse tipo e conseguiu todos os pacientes sobreviver. Você não se sente mais seguro na mão dessa pessoa? A mesma forma, ela também vai se sentir mais segura para cuidar de você, porque ela já fez 100 vezes aquele procedimento. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente aprende e coloca em prática, é uma satisfação, a gente cresce, quer mais aprender, quer colocar mais em prática. É assim que faz. Aquilo ali dignifica o homem. Por isso que diz que o trabalho dignifica o homem. Então a gente vê que o serviço na casa do Senhor nos dignifica como cristão, porque a gente aprende e coloca em prática. Lembra lá dos discípulos, quando Jesus dá ordem para eles de irem de 2 em 2 e reveste eles de poder para que eles fossem curar, libertar as pessoas dos demônios, pregar a palavra, ensinar, curar, libertar, abençoar, e eles voltam comemorando ali, né, felizes porque tinham conseguido exercer aquilo que Cristo mandou. Aí o Senhor regula eles, mais um ensinamento, e diz: olha, tudo bem, vocês estão felizes, isso aí acontece, para o crescimento, foi bom sim, mas estejam felizes mais, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então, quando você faz o serviço do Senhor, você cresce, aquilo te amadurece, te dá uma felicidade plena, porque você vê seus conhecimentos aplicados na prática dando certo, e ainda por cima você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Então isso funciona muito bem para que a gente cresça na vida cristã. Conforme você vai dando certo, se desenvolvendo, você vai querendo fazer mais, você vai pegando mais segurança. Mas para que isso aconteça, precisa trabalhar, precisa se mostrar disponível, né? Assim, às vezes a primeira vez que você vai fazer uma pregação, você tem um medo, você tem uma dificuldade, você se enrola, mas conforme você vai fazendo, você vai trabalhando, aquilo vai ficando mais natural, você vai se desenvolvendo, você vai pegando mais segurança e daqui a pouco você está aceitando mais e mais convites para pregar, porque agora você está mais seguro em Cristo daquilo que você aprendeu para fazer. Então, por isso, ele está falando que o serviço é fundamental para a igreja. Então você precisa entender que nós fomos chamados para servir. Você está aprendendo, você está sendo lapidado, aperfeiçoado, para que você possa servir no reino do Senhor para termos fruto. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente finaliza o capítulo com eu ensinei que o ambiente da igreja contribui para o crescimento dos seus membros. Então a gente está falando sobre isso. Você cresce, você amadurece, você se aperfeiçoa e coloca tudo isso em prática para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. E aí a gente vai para o capítulo 3. A lei do crescimento por meio do fazer.
né? Então a gente vai ver que Jesus começou tudo que ele fazia, ele ensinava. Ele ensinava, ele fazia, ele ensinava. O fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. Então, Jesus ensinava, fazia e ensinava. Ele mostrava que era possível fazer o que ele estava ensinando. Então, a gente precisa também mostrar na igreja, mostrar para as pessoas que nós estamos fazendo aquilo que aprendemos. Então, aqui, uma das formas para se crescer é fazer aquilo que se aprendeu, conforme nós falamos no tópico anterior dos serviços. Agora nós vamos falar do fazer, né? Então, a gente vai ver o 3.1, como desenvolver os talentos recebidos de Deus. Olha que coisa. Se Deus te deu o talento de pregar, como que você vai desenvolver esse talento? Em casa dormindo, assistindo televisão, mexendo no celular? Não, né, meu? Pregando. Se Deus te deu o dom para louvar, como é que você vai desenvolver? Em casa dormindo, vendo o celular, olhando para ontem, fazendo alguma coisa que não tem nada a ver? Não, você vai desenvolver fazendo o louvor. Então a gente vê claramente que é preciso colocar em prática aquilo que foi ensinado. Por isso é a lei do fazer. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas aprendem, mas quando chama para fazer, ela se omite, ela se esconde. Isso não pode acontecer, porque a gente só fica crente, só fica melhor na fé, só fica apto ao reino, só fica pronto para estar na obra do Senhor quando a gente desenvolve os talentos. Porque se você enterrar o talento, você não recebe recompensa. Então a gente vê naquela parábola claramente, um recebeu 1 talento, o outro 5, o outro 10, mas a recompensa era a mesma para aqueles que se desenvolveram. Não importa que tipo de dom ou que destaque tem o dom que você tem. O que importa é que você coloque esse dom em prática, porque a recompensa é a mesma, o céu. A recompensa da pessoa que tem um dom extraordinário de cura, de revelação, de pregação, é a mesma recompensa daquele que tem o dom do estacionamento, de cuidar dos carros, de recepção, de receber as pessoas. Talvez o seu dom não seja de liderar multidões, mas se você tem o dom de conduzir a sua família no aprendizado do Senhor, você vai ter a mesma recompensa daquele que teve o dom de conduzir multidões. O importante é fazer e colocar em prática o dom conforme a palavra do Senhor, e você verá a recompensa que você vai ter do seu dom. Foi isso que Jesus ensinou na parábola dos talentos. Quem se perdeu? Quem foi o condenado pelo mestre? Quem não teve recompensa? Quem não exercitou o seu talento. Ele não estava preocupado ali se o que ganhou 2 ia dobrar para 4, para 6, para 8. Ele não estava preocupado se o que ganhou 10 ia dobrar para 100, para 1000, para 200. O que ele estava preocupado é que eles fossem fiéis ao dom que recebeu e desenvolvessem o talento. Entende? Então o que aquele que recebeu um talento fez? Se omitiu. Não vou fazer nada, eu devolvo o talento intacto. Aí o mestre falou, não, você não vai receber recompensa, você não foi fiel. Eu mandei vocês trabalharem com esse talento, desenvolverem esse talento. Então, meu irmão, a gente tem que colocar em prática. Não é possível aprender a nadar sem entrar numa piscina. Não é possível aprender a dirigir sem botar a mão num carro. Não é possível você aprender a fazer alguma coisa se não colocar em prática. Você pode ter a teoria perfeita, mas se você não treinar, você não aprende, não coloca aquilo em prática e o seu conhecimento acaba, atrofia, míngua. Então a gente tem que estar sempre desenvolvendo, fazendo aquela coisa para que aquilo se torne natural e tranquilo de ser feito. Então destaque isso para o seu aluno. Para que nós possamos desenvolver os nossos talentos recebidos por Deus, temos que colocar ele em prática. Por mais simples que eles sejam, nós precisamos colocar eles em prática para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E aí vem o tópico 3.2. A lei do crescimento está presente na vida cristã. Olha só o que Pedro fala lá
na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18. Somos ordenados a crescer em graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão só tem uma opção: crescer e crescer. Não podemos nos acomodar, pois ainda não nos alcançamos a plenitude. Ou seja, se a gente observar, nós somos pessoas que nascemos de novo. O que você espera de uma criança que acabou de nascer? Que um dia ela cresça também. Qual é a lei? Nascer, crescer, multiplicar e depois morrer, envelhecer e morrer. Essa é a sequência. Então a gente espera que quem nasceu de novo um dia venha a crescer para levar outras pessoas a nascer de novo também. Então a gente precisa entender que o crescimento é esperado. Então como é que a gente se cresce? Desenvolvendo os dons, fazendo o seu ministério, sendo útil para a obra, né? O pastor olhar e ver que você é uma pessoa que ele pode contar, que ele pode colocar responsabilidade, que você tem o dom, que você gosta de fazer, se envolve, que você não se omite, que você não enterra o seu talento. Então a lei do crescimento está presente na nossa vida. Por isso ele está dizendo que a gente precisa fazer sempre, porque não alcançamos ainda a plenitude. Não se acomode. Então a gente precisa estar sempre envolvido. Mas eu já fui tantas vezes. Não tem problema, vai mais uma. A palavra de Deus se renova. Mas eu já preguei tantas vezes, a palavra se renova. Pregue de novo, louve de novo, continue fazendo. Você está crescendo, você está ajudando outros a crescer, e isso é fundamental. Deus está vendo o seu esforço para melhorar. Deus está vendo o seu esforço para desenvolver os seus dons e os seus talentos. E a recompensa será grande, que era nós que estamos desenvolvendo o nosso talento e usando aquilo que Deus colocou na nossa mão em prol do reino do céu. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E o capítulo 3.3, ele vai falar que isso é uma lei para hoje, né? E é muito interessante, meus irmãos. A gente precisa destacar para os nossos alunos que é fundamental a gente mostrar para as novas gerações, para os crentes que estão chegando, esse entusiasmo, essa vontade de crescer. Para quê? Para que eles também cheguem já querendo crescer, já querendo buscar cargos na igreja, já querendo buscar os dons do Espírito Santo, já tendo essa fome e sede de buscar também para poder crescer e fazer mais discípulos, para que a geração que vem após nós, ela venha uma geração envolvida com Cristo também, com boa vontade para com a obra. Senão, pode acontecer o que aconteceu lá em Juízes, né? Porque aquela geração de Juízes foi uma geração que veio depois do pessoal de Josué, que não foi estimulada a entender, a se envolver com as coisas de Deus. Então a Bíblia vai dizer que depois que Josué morre, depois que aqueles anciãos da época de Josué morrem, o que acontece? O povo não tem mais conhecimento de Deus, não sabe mais, não sabe para que veio, não sabe o que faz, e a Bíblia vai dizer que cada um fazia aquilo que dava vontade no seu coração. E nós vamos ver um período terrível que Israel passou de apostasia, de estar longe da presença do Senhor, como eles sofreram. Então a gente precisa entender que essa lei do crescimento, de desenvolver os dons, de participar da igreja, de estarmos atentos a como a igreja está cuidando da nova geração, é fundamental para os dias de hoje também. Para quê? Para que a obra do Senhor continue crescendo e as gerações conheçam o Deus de Israel, conheçam o Deus que teve nas nossas gerações, nas gerações anteriores. Então é fundamental a gente trabalhar, colocar nossos talentos em prática, para que as próximas gerações estejam aptas a continuar na presença do Senhor. Por isso o nosso comentarista, ele termina dizendo, né, que essa lei é para hoje. Paulo, né, quando fez o seu discipulado a Timóteo, ele vai orientar Timóteo para que também passasse para homens fiéis, né, que a sua vida fosse exemplo para outras pessoas, para que aquilo ali continuasse e o evangelho fosse propagado de forma contínua durante todas as gerações até Jesus voltar. Então isso passa por mim e por você, é uma responsabilidade nossa, nos aperfeiçoarmos, amadurecermos, crescermos, para que a gente possa passar isso
para as próximas gerações. Amém? Então, glória a Deus por isso. A gente termina aqui essa aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor. E nós vamos terminar com o nosso Eu Ensinei Que o fazer é um princípio presente na vida de Cristo. Ele não só ensinou, ele fez. O fazer gera experiência e gera crescimento. Então destaque isso para o seu aluno, para a honra e glória do Senhor, que a gente possa seguir o exemplo do Senhor Jesus. Fazer para ensinar, mostrar que é possível fazer aquilo que nós estamos dizendo que é para fazer. Seja um exemplo, assim como Paulo falou para Timóteo. Transmita o que tu aprendeu através do exemplo da tua vida para os homens fiéis, para as pessoas que tu conhece em tempo e fora de tempo. Seja um pregador, mostre, faça que o evangelho seja transmitido através da sua vida na prática, para que as outras pessoas também conheçam a Cristo e possam crescer também na vida cristã. É assim que a gente tem que atuar para a honra e glória do Senhor, e para que assim aconteça, é fundamental estarmos envolvidos na igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Amém? Então Deus te abençoe, que você possa ter uma aula abençoada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.